Nós estamos aqui para aprender sobre a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus, e peço que os irmãos orem em seus espíritos para que possamos atingir, cumprir com esses objetivos pelo qual nós estamos aqui na sua casa de adoração. Mas antes de nós passarmos para o estudo da palavra, eu quero convidá-lo a imaginar, a se colocar em uma situação. Bom, a situação é a seguinte, eu quero que você, se for possível, se for mais fácil para você, feche os olhos, para que possa de fato entrar e imaginar você estando nessa situação. Chegue os seus amigos, aquelas pessoas que você mais gosta, que você mais admira, tem afinidade e que compartilham diversos momentos juntos. E eles fazem um convite para você. Convidam para ir fazer uma viagem, aquelas viagens que só acontece uma vez na vida, aquelas viagens que nós consideramos que são viagens únicas, marcantes. E eles convidam para você atravessar o oceano, ir para um país, uma terra que você não conhece, passar alguns dias fazendo uma aventura na mata, no mato, fazer uma trilha. Algumas pessoas eu já estou vendo, não, eu não vou. Mas se coloquem nessa situação. Imagine que eles consigam te convencer a ir e você topa essa aventura. Muito bem. Então vocês compraram a passagem, foram até esse país, você se preparou com a sua bolsa, sua mochila de trilha, de aventureiro, e deram início àquela aventura junto com a única pessoa que poderia ajudá-los ali, que era o guia, que conhece aquela região. Passam-se alguns dias, vocês já muito adentro da mata, e vocês continuam fazendo aquela trilha, vocês continuam passando por lugares maravilhosos, até que de repente uma das pessoas que está te acompanhando passa por você e diz o seguinte: olha, o seu sapato está os cadastros do seu sapato estão desfeitos. E naquele momento você para e quando vai se abaixar para amarrar os seus sapatos, a pessoa gentilmente oferece para carregar a sua mochila. E nessa mochila está a sua garrafa de água, está a sua bússola, está a sua lanterna, está a sua cama, tudo o que você tinha levado está dentro dessa mochila. E você então permite que essa pessoa que de bom grado, de bom coração, deseja te ajudar, carregue essa mochila. Você se abaixa, passa algum tempo amarrando os cadastros do seu sapato, só que quando você levanta a cabeça, aquelas pessoas que estavam junto com você sumiram. Imaginem só essa situação. Vocês agora estão no meio do mato, um lugar onde vocês não conhecem, não sabem para que lado eles foram, não estão vendo aquelas pessoas que te levaram até ali, e agora você toma uma decisão. Eu vou continuar em frente porque eu vou encontrá-los. E você sai correndo, tentando achá-los. Só que você dá poucos passos, e aí a trilha se divide. E você já não sabe mais para que lado eles foram. E aí vocês têm que escolher. E você escolhe ir para a direita. Só que você dá mais alguns passos e ainda assim não consegue achá-los e nem ouvir a sua voz. A voz deles. Quais são os sentimentos que passam pela sua cabeça nesse momento? Pânico? Medo? Raiva? Revolta? Todos esses sentimentos são perfeitamente cabíveis nessa situação. Primeiro, muitos de vocês não queriam nem estar nessa situação.
Outros podem ter sentido raiva porque nem aquela pessoa que se ofereceu para ajudar, que percebeu que você estava ficando para trás, parou para te esperar. Te deixou sozinho. Medo porque você está no local onde cercado de mato, bichos selvagens de diversas espécies, e agora você acaba ficando sem saída. O que é que você faria numa situação dessa? Você está sem a sua bolsa de viagem, sem lanterna, sem alimento, sem água. Bom, eu não julgaria se você dissesse que as suas esperanças de ficar muito tempo perdido ali sem ser achado, era o que estava passando pela sua cabeça. Se você sentiu alguma dessas coisas, dessas aflições, desses medos, dessas angústias, dessas desesperanças da vida, eu quero te convidar agora a ir para a Bíblia. Porque nós iremos ler uma história hoje, onde uma pessoa passou por diversas frustrações e se encontrou num quadro de desesperança. Vamos abrir a nossa Bíblia? Abra sua Bíblia no livro de Ruth. O capítulo será o capítulo 1 que nós iremos estudar. Ruth, capítulo 1, versículo 1. E nós iremos ler, quero te convidar a me acompanhar na leitura de todo esse capítulo. São 22 versículos e ele começa dizendo assim: Nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os seus filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com as mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos os filhos, Malom e Quilion, e ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras a voltar da terra de Moabe, porquanto esta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando, voltou para a terra de Judá. Disse-lhe Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma na casa do seu marido. E beijou-as, e elas, porém, choraram em alta voz. Eles disseram: Não, iremos contigo ao seu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Não tenho ainda no ventre filhos, para que vós sejais por marido. Tornai, filhas minhas, e ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando dissesse: Tenho-vos esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filho, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta, pois, a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixes, e me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei.
O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Onde quer que morreres, ali eu morrerei, e aí serei sepultada. Faça o Senhor o que bem lhe houver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvido a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram até que chegaram em Belém. E sucedeu que, chegando ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é essa Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chames mais de Noemi, me chame de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis de Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram em Belém no princípio da saga da cevada. Muito bem. Essa é a história. Esse livro, apesar de se chamar de Ruth, ter o título como Ruth, ele dá a introdução, ele começa com a história de quem? De Noemi. A personagem principal, aquela que se destaca aqui, pelo menos na introdução do livro, não é Ruth, a qual leva o título do livro, e sim Noemi. A história dessas mulheres tem o seu início através da história da família de Noemi. O interessante é que quando os judeus, o povo de israelita, foram traduzir a Bíblia para o grego, escreveram a Septuaginta, eles colocaram o livro de Ruth, esse livro aqui, como um apêndice do livro dos Juízes. Porque esse livro, essa história, ela ocorreu dentro desse período que durou mais ou menos 330 anos, o qual o povo de Deus passava por diversos momentos que se distanciavam de Deus. E uma época, uma era desses 330 anos, que durou o período dos juízes para o povo de Israel, antes do início da história dos reis, a história de Noemi e de Ruth se entrelaçaram. Eu quero contar uma história para vocês, porque a história de Noemi, elas se parecem, se assemelham muito com as histórias que nós vemos e nos deparamos no nosso dia a dia. Quando olhamos para o lado, se nós não passamos por um momento desse, com pessoas que estão passando por um momento onde a esperança já se esvai, onde não temos mais ânimo de fazer as coisas de Deus, quando olhamos para as coisas da vida e ela não tem mais o brilho, quando as dificuldades começam a tomar conta e achamos que não temos mais solução, quando achamos que chegamos ao fim do poço e não temos mais saída, é numa situação semelhante a essa. É um quadro, um cenário muito semelhante a esse que se passa a história de Noemi. E quantas vezes eu e você não fizemos ou não estamos em um cenário semelhante a esse? De tristeza, de angústia, de sofrimento, onde achamos que nada do que nós fazemos ou das nossas escolhas, nada vai nos levar para um bom lugar. Que a situação que nós nos encontramos não tem mais jeito. Está indo apenas de ladeira abaixo. Recentemente, há uns 2 meses atrás, eu estava na clínica na qual eu faço atendimento, e eu fui deixar uma das pacientes que eu estava atendendo, porque eu gosto de receber os pacientes que eu atendo e deixá-los na recepção. E aí eu fui até a recepção e levei um paciente que eu estava atendendo, me despedi dela, e quando eu olhei para o balcão que fica na recepção, ali havia uma mulher que ela estava com uma ficha de atendimento para ser preenchida, só que ela estava parada. Sabe quando você olha para aquela pessoa e você vê que ela está em alguma indecisão, ela não está precisando de ajuda?
Pois bem, eu olhei para aquela mulher e percebi que ela tinha alguma dificuldade, que ela não estava entendendo algo que estava ali. E aí eu me aproximei dela. Cheguei próximo a ela e perguntei se ela queria ajuda, se eu poderia ajudá-la em alguma coisa. E ela respondeu que não estava entendendo, não sabia o que ela ia colocar como motivo pelo qual estava ali na ficha falando qual era o motivo da procura pelo atendimento. E aí então eu olhei para ela e falei, me conta um pouquinho, por que você está aqui? O que te motivou a estar aqui? E ela começou a relatar a seguinte história. Ela olha para mim e diz, meu filho, eu estava com o meu filho de 14 anos internado. Ele passou diversos dias no hospital, na UTI, e infelizmente ele veio a falecer. Ele tinha apenas 14 anos. E com a sua morte, o meu filho, de 7 anos, que era muito apegado a ele, não está conseguindo mais dormir, não está comendo direito, está chorando o tempo todo e não está conseguindo ir mais para a escola. Então é por isso que eu vim aqui e entendi que ele está precisando de ajuda. Eu não estou conseguindo mais ajudá-lo a sair dessa situação. Então, naquele momento, eu ajudei a fazer o cadastro do filho dela, expliquei como funciona o atendimento de criança, o que ele vai precisar, o que não vai precisar, quais são as condições. Dei todo aquele suporte que ela estava precisando naquele momento. E quando terminou, Isabela, se levanta um minuto, por favor. Ela chega próximo a mim, me abraça e diz, meu filho, muito obrigado. Neste momento eu olho para ela e digo o seguinte, eu fico me imaginando como está sendo difícil para você ter passado esses períodos na UTI com o seu filho, você ter que ter sepultado o seu filho, você está com a roupa de trabalho e depois de 3 dias você já ter que atender as pessoas como se nada tivesse acontecido e ainda assim ser o porto seguro para o seu filho. Pode sentar, Isabela. Pode. Muito obrigado. Irmãos, nesse momento aquela mulher ela não aguenta mais e ela desaba em lágrima. Ela começa a chorar. E aí eu vou com ela junto para uma sala, faço o acolhimento, converso com ela. E depois de alguns minutos, quando ela consegue se acalmar, novamente ela levanta, me dá um outro abraço, um abraço mais apertado. E aí eu digo para ela o seguinte, antes de ir embora. Faço mais uma pergunta. Eu indago, olha, você está sendo forte para todo mundo. Você está sendo um porto seguro, você está sustentando todas as famílias, você está sustentando uma aparência de felicidade para atender bem os clientes que você precisa. Mas quem está cuidando de você? Vocês sabem o que ela me respondeu? Esperem aí que eu já conto essa história, o final dessa história para vocês. Vamos voltar agora para a história de Ruth, essa história que nós estamos lendo, porque aqui nós precisamos fazer uma reflexão. Assim como a história de Ruth, a história dessa mulher, ela está num cenário onde para ela não havia mais solução, onde a tristeza estava batendo a porta, a desesperança já estava fazendo parte da sua vida e ela estava carregando um fardo que ela não estava mais conseguindo suportar. Quantos de nós carregamos fardos que nós não precisamos ou que a situação bateu a nossa porta e tivemos que carregá-lo? Quantos de nós estamos em uma situação que às vezes não encontramos ninguém que possa nos ajudar? Quando nós olhamos para as coisas em nossa volta, não tem mais brilho, as coisas parecem, a vida parece ter uma paisagem agora de preto e branco. E aí, nós nos encontramos sem saída.
quando olhamos para a história de Noemi, nós vemos que na minha e na sua vida, os dramas da vida são inevitáveis. Todos nós, em algum momento, iremos passar por um drama, por uma tragédia que pode nos sobrevir, sendo grande ou pequena, e nós temos que enfrentá-las. E como nós enfrentamos o drama da vida? Como nós estamos lidando com essas situações inesperadas que nos surgem? Por mais que você seja consagrado ao Senhor, por mais que você tenha uma ligação forte com Deus, seja dedicado nas coisas de Deus, ninguém, absolutamente ninguém, está blindado. É inevitável nós passarmos por momentos, por dramas difíceis na nossa história, na nossa vida. Algumas pessoas passam por mais, outras vão passar por menos, mas todos nós teremos momentos difíceis. E Noemi, ela passou por alguns dramas da vida. Quais foram os dramas que ela passou? Vamos analisar na história. Quando nós olhamos no livro de Ruth, no capítulo 1, logo no primeiro versículo, fala o local onde eles habitavam. Qual era a cidade que ela habitava junto com a sua família? Belém. Sabe o que significa Belém? A casa de pão, ou a casa do pão. E nós, olhando essa história, nós vemos que Belém é uma farsa, porque a casa do pão, o que estava acontecendo? Ela estava sem pão, estava vazia. Por quê? Porque alguma fome. A fome chegou em Belém e ali eles não tinham mais o que fazer. A dificuldade bateu na porta de Noemi. Esse foi o primeiro drama que a sua família teve que enfrentar. A crise financeira assolou aquela família. A fome estava batendo a porta. Eles não tinham mais condições de viver ali. Eles não estavam com condições de permanecer naquela cidade e enfrentar aquela situação que assolou toda aquela cidade, que se chamava a Casa de Pão. O segundo drama que Noemi viveu junto com a sua família foi ter que se mudar. Agora Noemi, o seu esposo pega a sua família, sai de uma das cidades que pertencia ao povo de Deus, ao povo de Israel. Nós não sabemos o que causou essa fome, se foi alguma invasão, se foi alguma seca, se foi alguma peste que sobreveio em Israel, mas sabemos que a cidade estava sem condições, sem um aparato suficiente para que eles continuassem vivendo ali. Então, Elimeleque pega a sua esposa, pega seus 2 filhos e vão para Moabe. Sabe onde ficava essa cidade? Essa cidade não pertencia ao povo de Deus. Essa cidade pertencia aos moabitas, aqueles homens, aquelas pessoas que diversas vezes enfrentava, combatia o povo de Israel. Agora percebam que eles deixaram a sua família, deixaram a sua terra, deixaram a sua casa e tiveram que enfrentar uma nova jornada. Eles tiveram que enfrentar, morar em um local onde era desconhecido, onde era uma terra com pessoas pagãs que não tinham os mesmos costumes e começar a sua vida do zero. Eles tiveram que recomeçar a escrever as suas histórias. Esse foi o segundo drama que a família de Noemi teve que passar. Qual foi o terceiro drama que nós encontramos nessa história? É que nós não sabemos quanto tempo eles já estavam ali, mas Elimeleque, o chefe daquela família, faleceu. Aquele homem, qual tinha o objetivo de dar uma vida melhor, dar condições melhor para a sua família, veio a falecer. Seus filhos então se casam com mulheres ali, mulheres que também não tinham o mesmo costume que eles. Porém, depois de algum tempo, aqui fala que depois de quase 10 anos que eles estavam ali, os seus 2 filhos também morreram. Os seus 2 filhos padeceram naquela cidade.
numa época onde mulher não trabalhava, era sustentada pelos maridos, não tinha relevância civil, não tinha opção de destaque na sociedade, onde era proeminente, era necessário ter um homem, uma figura masculina na sua família para sustentar o seu lar. Agora ela fica junto com as suas noras completamente desamparada. E o quarto drama que ela começa a passar, que ela tem que lidar, além dos óbitos que teve na sua família, é com a solidão. Porque ela não tinha mais condições, não tinha mais nada a oferecer para as suas noras, não tinha o que fazer mais naquela cidade onde ela não tinha parente nenhum. E agora ela se prepara para se despedir daqueles únicos laços que ela tinha na sua vida, que eram as suas noras. E a Bíblia nos diz que elas começaram a caminhar. E eu fico imaginando Noemi no caminho, como que ela iria falar, dar a notícia, se despedir das suas duas noras. Mas chega um momento da jornada, do caminho, que ela olha para elas e fala: minhas filhas, não venham atrás de mim. Eu não posso mais lhe oferecer nada, eu não tenho nada de bom. Olha só tudo que me veio. Voltem para a casa dos seus pais, voltem para a casa da sua mãe. Arruma um marido, arruma um esposo, alguém que pode lhe oferecer algo melhor do que eu possa. Ela se prepara para ficar sozinha. Só que você sabe qual é a crise, o fardo mais pesado que eu vejo aqui que ela tem que suportar? É o que se encontra lá no versículo 13, onde ela olha para a sua situação, tentando convencer as suas noras a deixá-la, e ela diz, a partir da terceira parte do versículo: não, minhas filhas, porque por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. E no versículo 20, versículo 21, ela continua olhando para o cenário da sua vida, para o que estava acontecendo em sua volta, e ela continua colocando a culpa de tudo aquilo nas costas, na conta de Deus. No versículo 20, ela diz: porém, ela lhe dizia: não me chames mais de Noemi, me chame de Mara, porque com grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Pois me chamareis de Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Ou seja, ela olhava para todo o seu cenário, todas aquelas coisas que estavam acontecendo, que aconteceram na sua vida, e ela falou: tem um culpado, e esse culpado é Deus. Irmãos, eu acho que de todos os dramas que ela estava vivendo, esse era o pior. Porque ela estava colocando na conta de Deus, ela estava olhando para tudo aquilo que estava acontecendo em sua volta e culpando o Todo-Poderoso. E quantas vezes nós não fizemos isso? Quantas vezes achamos que tem algum motivo pelo qual Deus está nos punindo? Quantas vezes achamos que Deus nos desamparou, não está ao nosso lado, não está nos ajudando, não está abençoando a nossa vida, nos dando uma solução para sairmos da crise que estamos vivendo, e achamos que estamos distante de Deus, ou que Deus não se agrada mais das nossas atitudes. Quando se carrega o fardo da desesperança, todo o cenário, ou seja, tudo aquilo que está em nossa volta, passa a estar em preto e branco. As coisas que antes nos alegravam, as coisas que antes nós fazíamos e tínhamos felicidade, tínhamos alegria, e estávamos satisfeitos em realizarmos, perde o prazer, perde o sentido. Paramos de realizar e de ver as coisas boas que estão à nossa volta, e às vezes culpamos o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Mas a partir desse momento eu quero convidá-lo
a depor todos os seus fardos, todas as suas preocupações, todos os seus problemas aos pés de Jesus. É isso aí, meu querido. Eu quero que a partir desse momento nós possamos colocar as nossas preocupações, aquilo que temos carregado, as nossas aflições, aos pés de Cristo, porque apesar de todo o cenário ruim que está acontecendo, possa estar acontecendo na minha e na sua vida, existe coisas boas acontecendo. Nós podemos ter a certeza que ao confiarmos os nossos fardos, aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou, nós podemos desfrutar da promessa que Ele nos faz. Porque Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu, Cristo Jesus, nos aliviará. Ele nos dará força para olharmos para além das coisas ruins, além da escuridão que possa estar diante de nós, para termos condições de ver que Ele continua sendo Deus, que nada fugiu do seu controle, porque eu creio que a maior teste, a maior dificuldade que um cristão possa ter é, mesmo em meio às dificuldades, mesmo quando parece que tudo está escuro, é continuar com a sua fé, a sua integridade, a sua confiança em Deus inabalável. Mesmo quando tudo está dando errado, continuar acreditando que Deus continua sendo Deus e nada está fora do seu controle. Meus queridos, Ele nos faz um convite, nos chama para fazermos um teste. Sabe por quê? Porque podemos escolher deixar de olhar para as coisas ruins e dar valor para as coisas boas que acontecem em nossa vida. Quando olhamos para essa história de Noemi, será que podemos tirar coisas boas que aconteceram na vida dessa mulher? Quais são os pontos positivos que tem aqui? Eu quero te convidar a perceber alguns pontos. Vamos voltar para a história de Noemi, porque, vejamos, ela, apesar dela ter perdido o seu esposo, apesar dela ter perdido seus 2 filhos, aquela mulher, apesar do mal ou a doença, ou aquilo que afligiu a sua família, não a afligiu. Quem estava com vida e com saúde? Quem estava ali para testemunhar daquilo que estava acontecendo na sua vida? Noemi, a própria Noemi, que estava reclamando, que estava murmurando, ela estava com vida e com saúde. Quem aqui de nós podemos dizer que Deus não tem misericórdia de nós enquanto Ele está nos sustentando? Enquanto temos condições de estarmos aqui na tua casa de adoração, enquanto podemos estar aqui testemunhando do poder dele na minha e na sua vida. Quer bênção maior do que essa, ter o dom da vida, desfrutarmos das bênçãos e da saúde que ele tem nos sustentado todos os dias? Noemi estava desfrutando da bênção e do dom da vida. Qual outro ponto que nós podemos perceber aqui na vida de Noemi? O ponto que eu quero destacar aqui é que ela conseguiu construir laços saudáveis. Aquela mulher que foi por uma terra onde não conhecia ninguém, não tinha família nenhuma, os seus filhos começam a formar famílias, e aquelas noras, onde nós estamos vivendo numa época, especialmente na nossa cultura, onde a pessoa, a menina, a moça vai casar, já avisam para ela, olha, cuidado com a nora. Com nora você não vai se dar bem. Com a sogra. A nora e a sogra não se batem. E aí a moça, ela já casa com os 2 pés atrás da linha, pensando em como vai ser a sogra dela, e Noemi constrói laços saudáveis com aquelas 2 mulheres. Aquelas mulheres que não tinham obrigação mais de estar ali com ela, que não tinham obrigação mais de ficar junto com Noemi, porque ela não tinha mais quem cumprisse o voto do levirato, que era a única coisa que poderia prendê-la na sua família. E mesmo assim, elas escolhem seguir, voltar, ir para uma terra que agora não era mais delas. Ou seja, o papel aqui se inverte, agora seriam as noras de Noemi que estavam saindo da sua terra, da terra do seu familiar, da sua parentela, para ir para um local onde elas não conheciam ninguém, não tinham noção do que iria acontecer,
mas mesmo assim elas decidem seguir Noemi. E mesmo com todo esse amparato, Noemi estava reclamando. E um terceiro ponto que eu quero destacar aqui é que, apesar das duas terem a disposição de seguir Noemi, uma a amou mais, que foi Ruth. A que leva o título do livro. Órfã, então, se despede de Noemi, entende que, de fato, o melhor para ela é ficar na sua cidade junto com seus pais, construir uma nova família, mas Noemi, ela decide, pelo exemplo que Noemi deu junto com a sua família, de testemunhar do Deus verdadeiro, Noemi, então, Ruth faz um voto para com Noemi. Ela diz: Noemi, não me obrigue a te deixá-la, porque aonde você for, eu irei. Onde você pousar, onde for a sua casa, eu irei. O seu Deus será o meu Deus. Irmãos, aqui está uma das maiores demonstrações de amor, não de um amor romântico, não do amor de um homem para com uma mulher ou vice-versa, mas de um amor fraternal. O amor por uma pessoa que não tinha o que lhe oferecer, não tinha status social, não lhe oferecia prestígio, não tinha condições financeiras, mas mesmo assim, Ruth escolheu, decidiu amar Noemi. E no momento em que ela mais precisava de conforto, de consolo, de abrigo, de ajuda, ela recebeu isso de Ruth. Muitas vezes, a ajuda que eu e você iremos receber, nós não esperamos. São daquelas pessoas que, aparentemente, não estão olhando, percebendo o que está acontecendo, mas nesses momentos Deus atua através da vida dessas pessoas e elas conseguem nos passar, nos conceder, nos dar aquilo que mais necessitamos. E uma das orações que eu faço, meus queridos, é que se porventura você não tem uma Ruth na sua vida, eu oro para que Deus envie o mais rápido possível. Uma outra oração que eu faço é que se porventura eu não tenho tido atitudes, pensamento, ações semelhantes a que Ruth teve para com a sua sogra, que eu passe a ter, para que eu possa ajudar, auxiliar as pessoas nesses momentos de dificuldade. Mas além disso, a minha maior oração é que eu e você possamos ter condições de olhar para Deus e reconhecer que é o Deus Todo-Poderoso. Que Ele tem condições de, ao olharmos e vermos que todas as portas estão fechadas, Ele tem condições de abrir as portas que estão fechadas. Que Ele tem condições de nos dar aquilo que nós necessitamos, que Ele conhece o futuro ou aquilo que nós precisamos, mesmo antes de pensarmos ou de termos ciência de que estamos precisando de algo, que Deus, Ele é o Deus onipotente, onipresente, onisciente, e Ele está a todo tempo trabalhando por nós e não contra nós, assim como estava trabalhando na vida de Noemi. Bom, vamos voltar para aquela história que eu comecei a narrar, da mulher que eu encontrei na recepção do consultório. Vocês já tinham esquecido, né? Naquele momento, então, quando ela se despediu e eu olhei para ela e perguntei quem estava cuidando dela, sabe o que ela me respondeu, irmãos? Ninguém. Foi essa a resposta dela. Ela disse: meu filho, eu não tenho ninguém cuidando de mim. E eu pergunto para você, quem está cuidando de você neste momento?
Quem está ali para te apoiar, te sustentar, te ajudar? Quem está te ajudando a suportar os fardos da vida nesses momentos difíceis que você possa estar passando, ou que provavelmente de alguma pessoa que você conhece? E eu quero falar para você nesse momento que existe uma pessoa que pode te ajudar. Existe uma pessoa que tem condições de te ajudar nesses momentos de crise, de dificuldade que você ou qualquer pessoa que você conheça esteja passando por dificuldade. Que esteja carregando o fardo da desesperança, da descrença, da falta de fé, da culpa, da ansiedade, das preocupações, qualquer tipo de fardo. Cristo Jesus tem condições de te ajudar. Ele pode lhe conceder aquilo que você precisa, que o seu coração necessita. Sabe por quê? Eu quero te convidar a ler um texto muito especial. Se encontra no livro do profeta Isaías, versículo 41, capítulo 10. Esse texto diz assim, Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra fiel. Ou seja, a promessa de Deus, de Cristo Jesus, é que Ele, em todos os momentos, apesar da dificuldade, apesar dos fardos que estamos carregando, Ele nos sustenta. Em nenhum momento Ele nos desampara. Em nenhum momento nós estamos sozinhos. Em nenhum momento Ele nos deixou a mercê às dificuldades da vida. Ele está disposto a nos conceder tudo aquilo que nós necessitamos para suportarmos as aflições da vida. E sabe o que é melhor, meus queridos? É quando nós olhamos para a história de Noemi, quando nós olhamos para a história de Ruth, lá no último capítulo desse livro. Do livro de Ruth, lá no final do capítulo da história dessas mulheres, nos diz o seguinte: as pessoas olham para a vida de Noemi, olham para a vida de Ruth, e as mulheres começam a falar o seguinte no capítulo 4, versículo 12. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não te deixou, hoje te deu um neto que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois a tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Meus queridos, aquele cenário de tristeza, de angústia, de aflição, agora, antes do final da vida de Noemi, se tornou em bênção. Sabe por quê? Porque agora a família de Noemi, a família de Ruth, fez parte da genealogia de Jesus Cristo. Ela gerou, então, junto com Boaz, ela gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. E de qual descendência que Jesus veio? Jesus. Da descendência de Davi, Jesus nasceu. Aquela mulher que aparentemente tudo estava desfeito, não havia luz no final do túnel, Deus providenciou para que ela tivesse um destaque proeminente na Bíblia. Apesar das dificuldades que possam sobrevir, apesar das aflições que estamos passando ou tenhamos passado, Deus é Deus. Ele sabe do fim antes mesmo do começo. Que possamos confiar nossas vidas na história desse Deus Todo-Poderoso que nos ama e está cuidando de cada detalhe da nossa história. Que Deus nos abençoe. Amém.